dia, produtores, amigos, agricultores, aqueles que não ouvem na Rádio Nova Era de Borrasópolis, o programa Dia a Dia da Agricultura. Aqui quem fala é Reginaldo Pavese. Bem, as notícias da semana, vamos falar sobre o plantio do soja. Os produtores estão aí a todo vapor, tendo em vista que há 15 dias atrás tínhamos aí muita área sem plantar, e agora rodando pela região, desde a semana passada, inclusive Arapongas, Mato Grosso do Sul e toda a região nossa aqui, estamos vendo aí todas as máquinas aí no seu plantio, executando aí a safra de verão com soja. Vale lembrar os produtores rurais que agora nessa época a tendência é que o produtor coloque menos semente por metro, tendo em vista que o soja irá vegetar muito mais do que fosse plantado em outubro. Com isso, sabemos que a grande porcentagem de plantio que está ocorrendo agora compromete a safrinha do próximo plantio subsequente, que seria aí para a previsão que era fevereiro e março. Com certeza não sairá contente. Alguns que arriscaram e plantaram cedo o soja, tem até 20% de soja que acabou nascendo atrasado, das plantas que acabaram nascendo atrasadas em função da estiagem inicial que tivemos. Então isso também irá comprometer a safrinha na seguinte condição: ou o produtor espera para colher, atrasaria o plantio, ou faz a dessecação, onde ocorreria daí a perda da soja em função da perda de peso por não estar o produto maduro. Porque sabemos que a dessecação tem que ser feita a partir de quando o grão ele descola da vagem. E quando pega grãos verdes, a tendência é perda de peso. Com isso, aquele produtor vai ter que optar ou pela perda de peso, ou pela safrinha, ou garantir então o enchimento de grão aonde não seria mais condições de zoneamento, principalmente para financiamento com seguro do milho safrinha. No Mato Grosso do Sul também sabemos que lá já era para ter terminado o plantio e não plantou e não terminou em função do excesso de chuvas. Da região que está chovendo direto e com isso está havendo um atraso do plantio. Então, principalmente o Mato Grosso do Sul, que está plantando ainda até agora, com certeza não haverá uma diminuição muito grande da área de safrinha. Aqueles que conseguiram plantar e conseguir fazer o seu planejamento que ocorrer no tempo certo, estaria numa condição de uma menor área de plantio. O Mato Grosso também houve atraso, agora está chovendo até demais, que também seria o agravante com relação ao plantio da área. Esperamos algumas surpresas com relação a isso nos próximos dias e no desenvolver da planta até o próximo plantio subsequente, que seria do safrinha. Mas no momento, os produtores estão aí com a semente tratada, plantando. Algumas plântulas já nasceram, emergidas, que a gente tem acompanhado. Já há a presença de algumas lagartas, principalmente anticárcia, a lagarta da soja, aonde o produtor, com o seu agrônomo, vá dar uma olhada e verifique toda semana, veja como está, que já necessita daí uma aplicação para supressão e diminuição de algumas lagartinhas pequenas que já está ocorrendo, principalmente nas plântulas menores, que estão aí, principalmente as mais velhas, aí, com seu 4 ou 5 trifólio. Houve um ataque de elasmo no começo, onde houve uma supressão também, uma diminuição do estande da soja, mas no geral o clima no começo não foi assim suficiente, tanto para milho quanto para soja, para que o estande viesse ao seu contento, e também ajudou ao ataque de algumas pragas, principalmente essas lagartas tipo elasmo. Então agora, produtor rural, verifique a sua plântula, veja o seu estande, veja o ataque de pragas. Agora começa a nascer as plantas daninhas. Temos aí já em áreas mais infestadas o aparecimento agora, para essa época, que é início já para germinação, principalmente de trapoeraba, que ela começa a partir de agora a nascer. Também temos aí leiteiro, alguma corda de viola saindo, mas agora, dessa semana para frente, com esse advento das chuvas dessa semana, que foram muito boas, a germinação das plantas daninhas vai ser de forma um pouquinho maior em relação ao metro quadrado. Então o produtor agora, nas próximas chuvas, deverá fazer a sua aplicação de produtos herbicidas para o controle da mesma, e também vendo com relação ao produto que você vem utilizando. Alguns que a gente sabe, com mistura com glifosato, precisa pelo menos a soja ter aí no seu terceiro trifólio, a planta da soja, para poder ser aplicada, para um controle eficiente e também para não afetar o soja. A buva, na sua dissecação, foi muito bem controlada através de alguns programas de multinacionais com relação à aplicação sistemática ou sequencial, aonde você utiliza os produtos sistêmicos e depois o de contato. Sempre lembrando ao produtor rural, pela lei estadual, o 2,4-D, ele é liberado, não existe lei municipal que supera a lei estadual, e a lei estadual libera o uso
de 2,4-D. Algum problema que há é um problema de tecnologia de aplicação e não do próprio produto em si. Lembrando que na dissecação, no próprio rótulo dos produtos a base de 2,4-D diz lá, está escrito que é necessário, para não se corra risco, um mínimo de 7 dias de aplicação e plantio, ou antes ou depois, para que não haja, quer dizer, principalmente antes, depois não há. Mas assim, o plantio deve ser feito 7 dias depois da aplicação de produtos à base de 2,4-D, porque se ocorrer alguma precipitação aonde venha esse 2,4-D descer a camada de germinação da soja, pode afetar a sua germinação e provocando a morte dessa plântula embaixo do hipocótilo, embaixo da terra, aí causando uma diminuição e um prejuízo muito grande com relação ao stand e provavelmente o produtor deve fazer replantio. Então, vale lembrar que alguns produtos precisam de atenção e recomendação do engenheiro agrônomo para que seja feita corretamente, conforme indicado e conforme a bula ou rótulo do mesmo. Então, o milho, tivemos então esse problema também para quem plantou, com essa última chuva que veio a nascer algumas plantas, principalmente em áreas mais pesadas, em áreas mais compactadas ou socadas, que houve aí no envolvimento do solo com a semente, e aí ocorreu que ele germinou em 2 etapas. Isso é um agravante com relação com certeza, a diferencial entre o que está maior e entre o que está nascendo agora, uma supressão, uma própria concorrência específica, que é o próprio milho concorrendo com ele, principalmente por água e luz, principalmente luz se ele tiver muito maior. E também no avante com relação ao fechamento, que daí, demorando um pouco, o próprio mato voltaria a formar nessa condição de não estar um stand uniformizado. Também vale lembrar que a aplicação de ureia ficaria um pouco comprometida, esses que nasceram mais tardiamente, né, numa condição que agora que ele veio a germinar. Então, possivelmente seria o produtor a recomendação de fazer 2 aplicações nessas áreas que tem 2 idades de germinação do stand da lavoura de milho desuniforme. Então, vamos esperar a chuva, as chuvas vêm aí ao contento. As próximas aí já estão em um período de aplicação de ureia na nossa região, principalmente as mais altas, naquelas mais baixas foram até aplicadas, e na região sudoeste também, que vem ocorrendo muito bem com chuvas, já está praticamente finalizada a aplicação de ureia lá. A próxima condição seria de aplicação de fungicidas. Vale lembrar o produtor, lembre que nessa safrinha foi o grande exemplo de quem aplicou fungicida e quem não aplicou. O diferencial de produtividade foi muito grande e o custo abaixou bastante, já não está tão alto, e vale a pena porque o diferencial tende a ser cada vez mais maior em relação à pressão das doenças para a cultura do milho. Com relação ao mercado, temos aí uma grande procura, começando a aquecer novamente a procura pelo trigo nacional, onde temos aí uma variação de preços já dentro desse mês em torno de 50 centavos, onde vendíamos a R$ 33,70, agora está R$ 34,20 com é lógico, não à vista, mas às vezes com uma semana ou 10 dias para o pagamento do mesmo, mas já é o reflexo daquilo que nós tínhamos falado em programas anteriores com relação à procura e demanda de trigo, que na verdade não existe trigo devido às perdas mundiais e também de qualidade pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, o trigo, vale lembrar daquele que puder esperar, temos aí uma condição de preço melhor até meados de dezembro, onde pode ser feita umas fixações com um acréscimo desse grão. Soja e milho também vale a mesma regra. A soja um pouquinho estabilizada em função do mercado estar um pouco paralisado. Algumas indústrias devem tirar férias aí para manutenção das indústrias. Isso deve ocasionar, por exemplo, uma parada na comercialização dos produtos. O milho segue subindo devido à sua própria falta, né? A sua própria perda que houve com relação à safra. Mas a condição de safrinha deve estar um pouco comprometida e isso está um pouco relevante com relação ao mercado. E temos também a condição de que tivemos nesse fim de semana provas do Enem, onde nas provas do Enem, veja só, produtor rural, quem você coloca, por exemplo, para ser o seu representante comercial. Foi colocado algumas questões levando o produtor rural como vilão do país e também como também uma queda de produção, uma relação, a exploração do produtor rural em função da atividade agrícola, colocando o mesmo como vilão.
Bem, vamos falar também sobre investimento em máquinas. Temos aí 14% dos recursos disponíveis já foram utilizados para o PSI 4, para o ano agrícola. Então ainda tem alguns milhões ainda para ser com relação ao investimento agrícola. Só pedimos ao produtor rural ver a sua capacidade de pagamento e não provocar um endividamento por questão de movimento de massa ou por empolgação e acabar se endividando. Tem ainda até dezembro esse PSI 4 com 2,5% ao ano, até 10 anos, se for o banco bancos oficiais, e banco particulares 8 anos até 6 anos com o mesmo juro, com zero de entrada, variando de 0 até 10% de entrada. Também estamos falando, essa semana temos a vacinação, esse mês tem uma vacinação da febre aftosa. Os produtores que têm aí seu gado ou seu gado de leite, procurar através das empresas que vendem, fazer a sua guia, fazer a vacinação e levar a guia para a SEAB, para que não seja autuado e que haja dentro da lei. E também, para finalizar, gostaria de falar sobre a reeleição do presidente Obama, que o grande advento seria se o adversário dele ganhasse, talvez haveria uma grande mudança. Então a própria Bolsa ficou com o pé atrás, de orelhas em pé, esperando qual é o resultado. Com a manutenção do presidente, a política tanto agrícola dos Estados Unidos quanto mercantil e comercial é favorável ao Brasil, a manutenção dessas condições, e acreditamos que daí o estreitamento dos laços que já vinham sendo conversado deve ser cada vez melhor com relação ao Brasil. Bem, então essas notícias da semana, mandei um abraço a todos aqueles que nos ouvem, falo sempre que a gente anda aí por Jandaia, Cruz Maltina, Ivaiporã, Mauá da Serra, Faxinal, todos mandam um abraço e falam que sempre nos ouvem. Voltaremos semana que vem com mais novidades do programa Dia a Dia da Agricultura com o Reginaldo Pavese. Muito obrigado.